Bem, pessoal, olá, sou o Andrei, eu vou fazer uma apresentação na matéria de tópicos especiais de telecomunicações, com ênfase na camada física da LTE, ministrada pelo professor Aldebaran Clautal. A agenda da minha apresentação é esses três tópicos. Primariamente eu vou falar de Rate Matching, em seguida eu vou falar de Code Block Segmentation e por último sobre LTE, Transport Channel Processing. Bem, o Rate Matching ele é a última etapa, né, do processo de codificação do canal, e aí ele teve por motivação utilizar essa técnica por conta que o Turbo Code, a taxa de codificação dele é sempre fixa em 1/3, e aí o Rate Matching vem auxiliando para aumentar essa taxa de transmissão em relação à estatística do canal, porque se o canal estiver muito ruim, tiver com muita distorção, ele vai adaptar a taxa de codificação dele para garantir, para dar uma confiabilidade na transmissão. Então, se o canal estiver muito distorcido, ele vai aumentar o número de bits de controle. E aí, se o canal estiver muito bom, estiver com baixa distorção, ele vai diminuir esses bits de controle, aumentando a taxa. Basicamente é essa a motivação do Rate Match. Então, o Rate Match ele é utilizado para alcançar a taxa desejada, fazendo ou a repetição de bits dos bits da saída do Turbo Code, ou fazendo puncturing, que é a remoção de alguns bits de controle da sequência. Ou seja, um exemplo, para taxas menores que 1/3, o Rate Matching vai repetir alguns bits da saída do Turbo Code. E para taxas maiores, ele vai remover alguns bits da sequência enviada pelo Turbo Code. E então, mas para fazer isso, ele segue uma sequência de 3 blocos, ou seja, ele executa 3 etapas principais, né, para realizar esse processo, que é o subblock interleaving, o bit collection e o bit selection. Todas essas três etapas aqui estão representadas por esse diagrama de blocos, onde é possível ver aqui a saída da sequência de bits codificada do Turbo Code, e dá para ver que elas são trabalhadas independentemente. Então cada uma das sequências aqui, por exemplo, sendo a saída sistemática do Turbo Code, essa daqui é de paridade 1 e aqui é paridade 2, cada uma vai ter o seu próprio subblock interleaver, e só depois disso é que elas serão agrupadas, e aí irá fazer a coleta de bit, e em seguida vai ser, com a ajuda de um buffer circular, será feita a seleção dos bits e por último vai ser concatenado e concatenado, né, esses blocos, e depois vão ser enviados para o modulador. Bem, no subblock interleaving, a tarefa dele é simplesmente fazer a permutação dos bits de forma a reduzir os erros em rajada. E de que forma isso é feito? Ele simplesmente, vamos pegar aqui um exemplo simples, em que a gente tem essa sequência de bits x, e nós temos esse vetor de permutação p, e aí cada elemento desse vetor de permutação p vai dizer qual elemento de x será colocado no primeiro elemento de p, no primeiro elemento do próximo vetor permutado. Então aqui, no primeiro elemento de p é 2, então o primeiro elemento do x permutado será o x2. Aí o segundo elemento vai ser o x1, o terceiro elemento vai ser o x6 e assim adiante. Aqui é um exemplo mais realista, utilizando um transport block size de 208 bits. E aí não é necessária a segmentação, porque eu vou falar um pouquinho mais na frente como é que funciona a segmentação, mas esse transport block possui um valor aceitável de bits. E aí a gente sabe que no final de cada transport block existe
um CRC de 24 bits. Então o tamanho total desse bloco, que aqui é denominado por D, foi de 232 bits. E aí, cada sequência, a sistemática, a sequência de paridade 1 e a sequência de paridade 2, vai ter no total 232 bits, né? E aí, a estratégia é a seguinte: primeiro vai criar uma matriz C de 32 colunas, e aí precisa se calcular essas linhas dessa matriz. Então, cada uma dessas sequências aqui vão ser rearranjadas em uma matriz de 32 colunas, e aí para cada um deles é necessário calcular o número de linhas. Então, para determinar o número de linha da matriz, é feita por essa simples conta, em que C vezes R tem que ser maior ou igual ao valor do bloco total. E aí basta só fazer uma pequena operação aqui, e aí o R vai ser igual a D sobre C. D, lá no exemplo, é 232, o C é 32, então o número de linhas deveria ser 7.25, mas aí isso não é um inteiro, né? E nós precisamos de um valor inteiro para fechar as linhas da matriz. Então soma-se 24 bits nulos no início de cada matriz, no início da coluna 0. E aí, para essa conta fechar exatamente, aí vai dar 8 linhas. E aí, cada uma dessas sequências, que agora são denominadas de matrizes CAPI, vão ter 256 bits. Bem, agora dado que nós temos as três matrizes, agora chegou a hora de permutá-las, utilizando esse vetor de permutação, que é definido no padrão 3GPP. E após a permutação das matrizes, elas vão ser armazenadas em um buffer circular. E aí esse buffer circular vai ter o tamanho de 3 capi, né, que seria o tamanho das três matrizes juntas. Bem, na fase de coleção de bits, os dados já estão no buffer circular. E aí a forma com que eles vão ser dispostos no buffer circular é a seguinte: os bits sistemáticos, eles ocuparão os primeiros elementos do vetor do buffer circular. E aí os próximos elementos depois da sequência sistemática vai ser o primeiro elemento da matriz de paridade 1 e em seguida o primeiro elemento da matriz de paridade 2. Aí depois o segundo elemento da matriz de paridade 1 e depois, e assim vai, até o final. E isso é feito para permitir níveis iguais de proteção para cada sequência de paridade, para novamente não ter aquele problema de erro de rajada. Essa figura aqui, ela mostra como funciona o buffer circular. Então, o buffer circular, como a gente sabe, é um buffer em que o último elemento ele é como se fosse o vizinho do primeiro. Então, aí fica como se fosse um loop, sei lá, mais ou menos assim. Que aí, como é que funciona essa coleta dos bits? Bem, isso vai ser dado da seguinte forma. Nesse ponto aqui é onde começa o bitstream dos bits sistemáticos, da sequência sistemática do Turbo Code. E aí, se nós quisermos diminuir a taxa, basta com que esse RV aqui, que significa Redundancy Version, que é do HARC, venha mais para a esquerda, ou se a gente quiser mais bits de controle a ser enviado, nós andamos ele um pouco mais para a direita do buffer circular. E aí, mas é sempre bom, como o exemplo mostra aqui, mesmo que o canal esteja numa condição muito, muito boa, é bom sempre deixar
alguns bits de paridade na sequência, mesmo que o canal esteja muito bom, porque isso vai garantir alguma confiabilidade de que os dados vão ser decodificados corretamente. E então, aí dependendo da versão do hack que esteja utilizando, né? Então assim, existem dois tipos de estratégias de hack utilizadas no LTE, em que eu vou falar já adiante, mas aí como eu disse antes, esse ponto de partida de onde vai começar a sequência vai depender do tipo de algoritmo que está sendo utilizado. Então vou falar aqui dos processos de hack, né? Que os principais são esse chase e combine, que ele faz a retransmissão, quando houver o pedido de retransmissão, ele vai retransmitir o mesmo segmento, com os mesmos dados e com a mesma paridade. Por exemplo, aqui, se ele transmitir este segmento aqui de RV0 até RV1, se houver retransmissão, ele vai retransmitir de novo esse mesmo segmento de RV0 até RV1. E isso vai, depois que ele recebe as sequências, ele vai poder agregá-las, e aí é como se ele estivesse aumentando a SNR do sinal dele, e isso facilita na hora de encontrar erros e fazer a decodificação. Já na redundância incremental, as retransmissões são feitas utilizando segmentos diferentes de informação. Ou seja, se eu enviei esse segmento de RV aqui, onde começa o RV0 até RV1, na retransmissão incremental, o próximo, em vez de eu mandar o mesmo segmento como é no Chase, eu vou enviar esse outro segmento aqui, de RV1 até RV2. E aí, isso vai fazer com que, inerentemente, isso vai fazer com que eu esteja diminuindo a taxa de codificação, né? E aí eu aumento a probabilidade da taxa de codificação, de decodificar corretamente a minha sequência, porque, enfim, tem mais bits de paridade, de controle, e aí fica melhor decodificar. E aí esse algoritmo possui uma performance melhor em relação ao Chase, mas em compensação ele precisa de um buffer de recepção muito maior, porque enquanto esse daqui ele apenas vai somando, enquanto o Chase Combine ele vai só somando as sequências, esse aqui vai precisar alocar espaço para as novas sequências, né? Essas figuras aqui é só uma ilustração de como funcionaria os dois. Olha, o Chase vai pedir, se houver retransmissão, o Chase vai pedir novamente as sequências, mas todas elas são a mesma sequência. No final, no receptor, ele só faz agrupar essas sequências aqui, ou seja, não precisa de um espaço maior de buffer, e daí, com essa CNR aumentada, ele consegue decodificar e receber informação. No incremental, todas as transmissões são de segmentos diferentes, e aí, como eu falei anteriormente, isso vai diminuir a taxa de codificação, mas aí ele, como tem mais bits de controle, ele vai conseguir recuperar. Na parte de Code Block Segmentation, é normal com que os Transport Block tenham valores variados de bits, e o tamanho deles seja variado. Só que aí existem dois tamanhos definidos para cada Code Block, em que ele tem que ser o tamanho mínimo ou máximo, ou seja, ele pode ter um mínimo de 40 bits e até um máximo de 6.144 bits. E aí, se for necessário, se esse code block estiver acima ou abaixo dessa definição, ele vai ser necessário ser segmentado. E aí, essa segmentação, se ele for maior do que o máximo, ele vai segmentar em code blocks menores em que tenham tamanho suportado pelo turbocode. E aí no final de cada um desses novos code blocks, ou seja, esses code blocks que nasceram desse code block maior, vão ter cada um seus 24 bits de CRC, e aí nem sempre essa divisão vai dar um valor exato na hora de
de definir os novos code blocks. Por exemplo, vai ter code blocks que não vai fechar o valor exato de bits, e aí, se for necessário, se isso ocorrer, eles colocam alguns bits zero no começo desse novo code block. E aí, se o code block, o transport block for menor que 40 bits, adiciona-se bits zeros também no começo até completar os 40 bits. Essa conta da segmentação do bloco é feita assim. O número de code blocks que vão derivar do transport block vai ser dado pelo tamanho do bloco dividido pelo máximo suportado, que é 6.144, menos os bits de CRC. E aí, esse transport block que tinha um tamanho X vai virar esses novos pequenos code blocks. E aí, cada um deles vai ter o seu CRC de 24 bits. E aí, isso gera uma redundância desnecessária, mas é bom a gente frisar que nem sempre vai ocorrer, né, a segmentação. Então, não é sempre que vai ter essa redundância desnecessária em cada um desses code blocks. Porque aqui, enquanto aqui só tinha um CRC, aqui vai ter um monte de CRC, vão ter CRCs, e aí vai gerar mais redundância. Mas aí, para esse caso em que a segmentação é necessária, infelizmente tem que ser dessa forma, né? E aí, bem, por último, falar do processamento que ocorre no Transport Channel. Os Transport Blocks vão chegar e vão ter um CRC adicionado no final da sua sequência. E aí esse CRC é definido por um polinômio que está definido no padrão do 3GPP. E aí ele passa por subblock segmentation, se for necessário, né? Senão ele vai direto para o channel encode, que é utilizado o turbo code, que o Will explicou para a gente. Em seguida é feito o rate matching. E por último, ele faz a concatenação dos segmentos e envia para o modulador. E aí finaliza aqui, e aí essa parte, depois da saída do PDC-SCH, vai entrar no modulador, e aí já é outra etapa de processamento. E aí a minha apresentação ela fica por aqui. Obrigado.